Em uma instituição, uma queda de produtividade em um setor pode parecer um problema pontual. Talvez seja a equipe daquele mês, talvez seja o volume do período. Mas quando o mesmo sinal aparece em setores diferentes, com perfis diferentes, a pergunta muda. O que a organização produziu e ainda não mediu? Esse é o deslocamento que a atualização da NR1 formaliza, e ele muda completamente a forma como uma instituição deve olhar a alta rotatividade, as horas extras e os afastamentos. Pense numa situação comum. Em 3 meses, dois setores diferentes registram aumento de pedido de afastamentos e queda de produtividade. Separadamente, cada caso foi tratado como questão pontual, uma conversa individual, um ajuste de escala. Juntos, formam um padrão que nenhum relatório de gestão consolidou. É exatamente esse tipo de padrão que a NR1 agora exige que seja analisado e registrado como fator organizacional e não tratado como uma coincidência. A maior parte das instituições reconhece a pressão econômica, as metas, os indicadores de eficiência como parte legítima da operação. O que não é muito reconhecido é o outro lado. O que essa pressão produz quando não encontra mediação, quando a meta chega sem estrutura de apoio, quando o feedback deixa de orientar o trabalho e passa apenas a pressionar por mais resultado. Uma pergunta fundamental para uma decisão de gestão é se a estrutura trata as pessoas como sujeitos de direito, com escuta registrada ou apenas como instrumento de resultado. A resposta técnica para essa pergunta já existe. Chama-se avaliação ergonômica. Ela não diagnostica ninguém. Ela caracteriza a exigência da atividade, o conteúdo da tarefa e as relações do trabalho, e alimenta o inventário de riscos dentro do programa de gerenciamento. Isso muda a régua de decisão. Em vez de perguntar quem foi que não aguentou, a gestão passa a perguntar o que essa estrutura produz e como isso foi registrado. A escuta continua sendo o ponto de partida. É ela que revela o sinal. Mas escutar é um ato, compreender é um processo. E esse processo exige observação, classificação e registro. A análise jurídica desses casos mostra um padrão. Quando o risco não é reconhecido no tempo adequado, a discussão deixa de ser apenas uma questão de gestão, passa a ser também uma questão jurídica. O judiciário examina o nexo de concausalidade entre doença e trabalho, e a ausência de mapeamento tende a pesar contra a organização. O sinal aparece, o padrão se repete. O que sua organização utiliza para construir o critério?